Então agora eu passo a parte da interpretação do texto. Eu reconheço que realmente a parte de observação foi uma parte muito rápida. Aqui, quem for fazer a parte de observação num texto e quiser se debruçar sobre um texto bíblico pode passar muito tempo. Muitas vezes a gente passa horas, quem sabe até dias. Eu poderia pegar o texto, os auxiliares, como eu disse no início, eu posso colocar a minha Bíblia, abrir no texto que eu estava. Ali eu procurei identificar, colocar só o texto que eu vou utilizar, mas aqui eu posso realmente abrir o texto bíblico e colocar, ver os textos auxiliares, navegar pela Bíblia, pegar o texto que ele diz de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, de Colossenses, de Atos e abrir realmente e pensar e meditar em cada texto. É muito importante a questão da meditação. Quanto mais tempo a gente meditar naquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração. E mas nessa parte agora eu vou para interpretação ou que eu gosto de chamar iluminação. Então é importante recordar algumas coisas, né? Lembrar que Paulo ele está preso. Paulo escreve essa carta como uma carta de gratidão. E uma coisa que me chama muita atenção é que é um texto muito conhecido, que é de Filipenses 4:13, que todos já conhecem muito bem. Ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E aí é uma carta de gratidão, uma carta de saudação, uma carta de alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez estive com vocês renovaram o favor e o cuidado. Então é uma carta de ação de graças e eu fico meditando no meu coração. Como que Paulo, estando preso, escreve tantas coisas positivas num texto, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Como uma pessoa que está presa aprende a estar satisfeito. Muitas vezes a gente passa por diversos problemas na nossa vida, diversas coisas na nossa vida e isso desanima, vai minando o humor da gente no dia a dia, a gente vai trabalhando, vai fazendo coisas e passa por situações e a gente vai se desanimando. Então é uma carta assim muito boa, esplêndida, né? Uma carta para realmente a gente aprender a ser uma pessoa mais piedosa. E nesse momento de iluminação eu poderia navegar pela Bíblia, esse momento de interpretação, pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele esteja me conduzindo, me ajudando. Aqui, esse espaço em branco aqui do lado que vocês estão vendo não é por acaso. Aqui eu posso fazer anotações no texto, eu posso escrever a palavra que me chama a atenção, servos. E aqui é o primeiro ponto que eu quero meditar, é essa palavra escrito servos e também santos. Então eu posso nesse momento de interpretação buscar, por exemplo, servos. Quantas vezes servos aparecem na Bíblia? Você sabe quantas vezes a palavra escravos ou servos aparece na palavra de Deus? Eu poderia nesse momento passar semanas, quem sabe, pesquisando quantas vezes a palavra servo aparece na Bíblia. Ou a palavra santos, quantas vezes a palavra santos aparece na Bíblia? Ou a palavra Cristo Jesus, quantas vezes será que a palavra Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo aparece só nesse texto que a gente separou, né? Então, é um texto riquíssimo. Por que que eu escolhi Filipenses? Porque eu li um livro esses dias, O Segredo do Contentamento. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois quem quiser acessar, ver o conteúdo. É, eu até peço desculpa, muitas vezes a gente fica nervoso na hora de escrever, de falar diante de uma câmera, mas aqueles que tiverem curiosidade, eu vou colocar na descrição alguns pontos, alguma coisa que ficou faltando, alguma coisa que eu vou lembrando no meio do caminho e não consegui falar. Como eu disse, eu não pretendo trazer nada de muito novo, mas só compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração e quem sabe se alguém fizer algum comentário a gente possa se debruçar juntos sobre o texto. Então, o segredo do contentamento. E o autor do livro, ele usou a carta de Filipenses, que Paulo, estando preso, aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E esse momento de iluminação é para isso, para que a gente possa pensar no contexto geral, no contexto particular do texto, como Paulo escreveu, que situação será, como que... A gente sabe que uma prisão romana, por exemplo, naquele tempo, uma pessoa ficava presa, ela não tinha auxílio algum. Ninguém fornecia comida para ela, ninguém fornecia roupa para ela se não fossem os irmãos em Cristo, para ir arriscar a sua vida, para poder entregar alguma coisa
essa pessoa passava fome, passava necessidade. Não é à toa que Jesus falou nos evangelhos, quando ele diz: quando estive preso, vocês foram me visitar. Ele não está falando de uma pessoa que mereceu ir para a prisão porque a pessoa cometeu um crime. Ele está falando de cristãos que foram presos injustamente por causa da palavra do Senhor, por causa do amor de Cristo, e ali passavam necessidade. E precisavam de pessoas que arriscassem a sua vida e arriscassem até mesmo a sua liberdade em favor de outra pessoa, que é o amor cristão. É o amor que se entrega, não é esse amor que o mundo prega, é o amor realmente genuíno, o amor do Senhor, né? O amor ágape, que é só por Cristo que a gente pode fazer isso. Pelas nossas próprias forças isso é impossível ao ser humano fazer, ter um amor desse, um amor que Cristo se entrega. E partindo do momento de iluminação, eu posso já partir para a aplicação do texto. Então eu pulei bastante coisa aqui e eu peço desculpas àqueles que esperavam mais, mas eu vou partir para a parte de aplicação e aplicação pessoal do texto, né? Separando algumas coisas que já me chamaram a atenção. E eu quero primeiramente meditar somente em Filipenses capítulo 1, verso 1. E aqui é o texto grego que eu coloquei o verso 1 somente. E a palavra que me chamou muita atenção foi essa palavra servos. Por que a palavra servos me chamou muita atenção? Porque Paulo se coloca como servo. E Paulo está preso por causa de sua servidão a Cristo. Eu desconfio que aqueles que estão vendo isso sabem a situação de Paulo, né? Paulo vai falar sobre a vida dele ao longo das suas cartas e vai dizer que ele era perseguidor da igreja. Ele era escravo da religiosidade farisaica. E ele achava que ele estava certo naquilo que ele acreditava. E muitas vezes a gente acredita que está certo naquilo que a gente acredita. Muitas pessoas estão em religiões falsas acreditando que estão certas porque que prega o amor também. Aqui também falamos de Jesus, falamos do Cristo, mas não falam do Senhor Jesus Cristo, o Messias anunciado no Antigo Testamento e revelado plenamente no Novo Testamento. E Paulo aqui ele se coloca como servo. E aqui eu me recordo, trazendo algumas aplicações para a minha vida, que quando nós não estamos em Cristo, quando nós estamos longe de Cristo e a gente não sabe que está longe de Cristo. E não adianta alguém tentar vir dizer para nós que a gente está longe de Cristo, não adianta eu falar para uma pessoa ou alguém vir falar para mim. Eu lembro que quando eu não estava em Cristo, quando eu não era convertido, se alguém viesse falar, a gente fica com raiva, a gente não quer saber, a gente não quer ouvir, e a gente acha que a gente está certo, e a gente acha que está em Cristo. A gente acha que está no Senhor Jesus Cristo revelado na Bíblia. Mas a gente é servo, a gente é escravo. A gente é escravo de Satanás. A gente é escravo do império das trevas. E nós somos escravos da nossa própria vontade. Quantas vezes as pessoas pensam que são livres e são escravas da sua própria vontade? Mas eu sou livre para fumar. Você é escravo do seu fumo. Mas eu sou livre para me deleitar em prazeres, para deitar com quem eu quiser, para entregar o meu corpo para quem eu quiser. Você é escravo do seu prazer, você é escravo da sua vontade. Mas eu sou livre para comer aquilo que eu quiser. E às vezes, muitas vezes, a gente não vê a comida como um pecado. E aí a gente se entope de porcarias. E eu lembro que 1 Coríntios 10:31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E muitas vezes a gente não come para a glória de Deus. A gente troca alimentos que Deus criou, carne, vegetais, frutas, por coisas que o ser humano criou, alimentos hiperprocessados. E aí a gente vê o resultado no nosso corpo da escravidão da nossa vontade, do nosso paladar, dos nossos desejos, porque a gente não é servo do Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo se coloca como servo, ele se coloca como escravo. E é muito difícil a gente falar sobre escravidão hoje.
no século XXI, numa época em que a gente acredita ter nascido livre. Claro que a gente é escravo de várias outras coisas, nós somos escravos, como eu disse, até de nós mesmos, mas nós não somos escravos de outros senhores, não que nós percebamos. Mas quando alguém não está em Cristo, essa pessoa está no império das trevas. Quando a pessoa não está em Cristo, essa pessoa está como servo de Satanás. Ninguém é livre. Ou existe a servidão a Cristo, ou existe a servidão ao inferno. Não existe muro, não existe meio termo. Quem está no muro está no inferno. Quem está no muro está escravo da sua vontade. Quem está no muro está no império das trevas. A pessoa é utilizada, é usada e ela não percebe que ela não está em Cristo. E quantas vezes nós não percebemos que quando nós nos deixamos levar pela nossa própria vontade, quando nos deixamos levar pelo aquilo que nós dizemos, essa é a minha liberdade, eu tenho liberdade de fazer aquilo que eu quiser, de escolher o que eu quiser, eu estou sendo escravo da minha vontade. É por isso que Deus nos deu mandamentos, para que nós pudéssemos saber qual é a vontade dele para a nossa vida. E muitas das vezes, a vontade de Deus é diferente da nossa. Eu vou dizer assim, 99,9% das vezes. Não é à toa que a palavra de Deus diz: quando vocês pedir, dar-se-vos-á, buscar e me achareis. E aí Tiago vai dizer assim: vocês pedem, mas pedem errado, porque vocês pedem para se deleitar nos seus próprios prazeres. Vocês pedem só para vocês, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E por isso Deus nos dá mandamentos, porque quando nossa vontade está alinhada à vontade do Senhor, nós vamos pedir aquilo que é segundo a vontade de Deus. E aí sim, vamos bater e vai ser nos dado. Vamos buscar e vai ser achado. Porque todo aquele que busca, recebe. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Quando nossa vontade está alinhada com a vontade do Senhor. Então, primeiro, ou nós somos servos ou escravos de nós, ou de Satanás, ou do império das trevas. Ou nós estamos em Cristo. Só que a servidão em Cristo é a única servidão que traz liberdade. A servidão em Cristo Jesus é a única servidão que traz liberdade. E aqui eu me recordo daquele texto do jovem que se deleitou em seus prazeres, né? Como a gente vai dizer, a parábola do filho pródigo, como é muito conhecida, ou a parábola do pai misericordioso. E aquele jovem que estava perdido foi encontrado, né? Ele quando se deu conta, ele pensou: muitos servos vivem melhor do que eu na casa do meu pai. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer que eu peguei contra o Senhor e vou me fazer de servo dele. E essa servidão é a servidão de Cristo. É uma servidão que é a servidão para a liberdade. Quando esse jovem chega diante do pai, o pai, ao invés de tratar ele como servo, ele entrega uma capa, põe o anel no dedo e diz que o filho dele que estava morto reviveu. O filho dele que estava perdido foi encontrado. E assim é que o pai trata o filho, não como um servo, mesmo sendo servo, ele trata como filho. E aqui é importante a gente pensar isso, porque muitas vezes, também a gente vai falar isso no século XXI, muitos filhos não tratam pais como pais, tratam como amigos. Muitos pais não tratam filhos como filhos, tratam como amigos. E Cristo, ele fez por nós aquilo que ninguém fez. Ele derramou o sangue dele na cruz pelo nosso pecado, para nos salvar da perdição eterna, para nos salvar do inferno. O mínimo que nós precisamos fazer é viver uma vida de servidão, de temor e tremor diante do Senhor, sabendo, cônscios da nossa pequenez e da grandiosidade do nosso Deus, e saber que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, mesmo que Ele nos trate como filhos, mesmo que nós tenhamos filiação, não por nós mesmos, mas nós obtivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, conforme João capítulo 1, por causa de Cristo. Cristo é que nos dá a condição de sermos chamados filhos. Nós devemos como Paulo e Timóteo, nos considerar como servos do Senhor. E essa servidão é não deixar que a minha vontade impere, não deixar que o império das trevas venha sobre nossas vidas, e nem que Satanás conduza nossas vontades e sentimentos, e nem que nós mesmos sejamos conduzidos pela escravidão da nossa vontade.
essa é a primeira parte da iluminação. Eu ainda quero meditar em duas coisas sobre essa escravidão. Eu paro o vídeo por aqui e continuo num próximo vídeo. Deus abençoe.